Quantas vezes já ouvimos uma história cabeluda e engraçada demais para ser verdade, e ainda assim o povo tem a coragem de falar pra gente que esse relato é real? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje mergulharemos em uma história que assombra as ruas da região metropolitana do Recife. E essa lenda também é bem popular em todo o estado de Pernambuco e conta sobre uma perna peluda e bem agressiva que é inclusive foragida da justiça. E essa lenda teve seu início na década de 1970, mas continua forte até a atualidade. E, gente, já vou deixar aqui um adendo de que essa história é bem absurda e engraçada, então eu acho que eu até vou colocar no final os erros de gravação, porque eu já tô prevendo que eu vou rir demais com esse roteiro que eu montei aqui, viu? Mas antes de começar o episódio, lembre-se, se você prefere YouTube e Spotify, ou se você quiser ver os episódios com vídeo que eu vou começar a postar a partir da semana que vem, checa o link do YouTube na descrição deste episódio aqui. Lembrando que agora também estamos disponíveis na Amazon Music. Ah, e notícia nova, gente! Finalmente temos uma conta do Instagram, que é @espíritosdoalém-podcast. Então segue a gente lá para você poder saber quando sai episódio novo, ver as fotos de casos e também um pequeno resumo antes do episódio ir para o ar. Ah, e lá você também poderá interagir comigo nessa conta e se vocês tiverem casos de lenda urbana, casos sobrenaturais ou alguma coisa que vocês querem compartilhar comigo, não sei, né? Esse será, então, o nosso novo espaço. Para vocês que não sabem ainda por alguma razão, todos os episódios saem no domingo, e eles saem às 3 horas da tarde, de acordo com o horário de Brasília. Bom, então depois de todos esses avisos, vamos lá, gente. Preparem seus golpes de capoeira e seus corações, porque hoje eu vou contar para vocês a lenda da perna cabeluda. E depois de ouvir 3 versões dessa história, todas inclusive quase idênticas, e só porque eu gosto de começar com a lenda em si, vamos logo para esse relato. Porque eu montei aqui, gente, um relato assustador, mas ele não deixa de ser absurdo toda vez que eu leio. Então, sem mais delongas, aqui está para vocês a lenda da perna cabeluda, tal como ela é contada em Pernambuco. Nas noites silenciosas na região metropolitana de Recife, o povo se assombrava com um novo habitante que estava dando o que falar. Sua história ecoava pelos cantos escuros da cidade, e sussurros sobre a enigmática e temida perna cabeluda eram ouvidos em bares, padarias, hospitais e redações de jornais locais. Sua narrativa se espalhava como o vírus do medo, infundindo terror nas mentes dos habitantes que ousavam desafiar a escuridão naquela cidade. A perna cabeluda, uma entidade desconectada de um corpo, tornara-se uma presença nefasta que saltava entre as sombras da noite. Quando a escuridão caía sobre a região, este ser assumia vida própria e se manifestava, lançando-se em um balé macabro pelas ruas, pontes e pelo centro da cidade. Os transeuntes desavisados eram presas fáceis para essa perna peluda, que com uma rasteira traiçoeira deferia golpes brutais, capazes de levar a vítima à beira da morte. O enigma que envolvia a perna cabeluda adicionava camadas de mistério à lenda urbana. Ninguém sabia quem seria a próxima vítima, e as histórias divergiam sobre os critérios para a escolha daqueles que cruzariam seu caminho letal. Alguns acreditavam que crianças desobedientes, filhos que desonravam seus pais ou indivíduos envolvidos em atividades imorais estavam na mira dessa entidade misteriosa. Entretanto, a verdade permanecia obscura, porque qualquer pessoa, inocente ou não, podia ser alvo de seus ataques brutais. A descrição arrepiante da perna cabeluda contribuía para o pavor que envolvia a cidade. Era apenas uma perna cabeluda, aparentemente desconectada de um corpo, um membro decepado que ganhara autonomia para espalhar terror. Seus movimentos eram ágeis, saltando de forma inquietante pela noite, enquanto sua força brutal e violenta deixava marcas indeléveis naqueles que tinham o infortúnio de cruzar o seu caminho. Uma vez aconteceu com João.
Ele andava pelas ruas depois do trabalho rumo à sua casa, quando ouviu passos bem altos vindo na sua frente. Ele olha em todas as direções, mas não vê ninguém. E é aí que, do nada, ele recebe uma rasteira. Seria aquilo uma entidade invisível? Ele se pergunta. Mas não, porque assim que ele cai no chão, João consegue ver o que tinha o derrubado. E a visão era assombrosa. Uma perna com pelos negros como a noite e as unhas do pé apodrecidas e grandes. A perna cabeluda que ele via agora prosseguia chutando-o na barriga. João tentava escapar, mas não conseguia. Até que finalmente ele consegue se virar e a perna começa agora a golpear suas costelas. Desesperado e assolado pelo medo da morte, João começa a gritar. E é aí que a perna começa a dar pontapés em seu pescoço. Mas enfim, algumas pessoas aparecem na rua para salvá-lo. E a perna salta em direção à escuridão. Mais tarde, o mesmo aconteceu com Décio, com Joaquim e até mesmo com Maria. Às vezes com testemunhas, às vezes sem. E essas narrativas macabras se espalhavam de boca em boca, e as ruas outrora movimentadas transformaram-se agora em desertos noturnos, evitados por todos da cidade que temiam o encontro fatídico com a perna cabeluda. À medida que as histórias ganhavam vida, a paranoia se instaurava na comunidade, criando uma atmosfera de desconfiança e apreensão. O clima de terror se intensificava quando a noite caía sobre Recife. Ruas antes vibrantes tornavam-se agora corredores sombrios, onde a perna cabeluda dançava sua dança mórbida, sempre à espreita, à espera do próximo desavisado que ousasse se aventurar em seu território. As famílias passaram a trancar suas portas, as crianças passaram a ser alertadas a não desobedecerem seus pais, e o pânico se tornava parte do cotidiano da cidade, agitada de dia e pavorosa, porém imperturbável durante a noite. Na penumbra, a perna cabeluda continuava a escrever sua própria lenda, capítulo por capítulo, criando um terror que ecoava nas mentes dos habitantes. E assim, a cidade de Recife tornou-se palco de uma saga enigmática, onde cada rua, ponte e esquina abrigava o suspense mortal da perna cabeluda, uma ameaça que persistia nas sombras da noite. E aqui termina a lenda, gente. E como começou essa história toda, vocês me perguntam? Bem, gente, tudo começou em Recife no dia 1º de fevereiro de 1976, inclusive o mesmo mês que a gente tá agora, né? Coincidência? Acho que não, hein? E isso quando um jornalista do Diário de Pernambuco, Raimundo Carreiro, publica na sua coluna de romance policial uma história bem maluca. Mas, incrivelmente, bastante gente na cidade começa a acreditar. E isso porque a história também acaba sendo divulgada pelo radialista J. Ferreira na época. Contam as más línguas que um dia um radialista estava trabalhando à noite e não tinha notícia nenhuma para contar no segmento de reportagens sobre a cidade, porque tudo naquele dia estava calmo e tranquilo. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de contar todo o relato que tinha sido publicado no dia anterior no Diário de Pernambuco, por Raimundo. Disse que nesse mesmo programa de rádio, depois de ter relatado o que havia sido publicado no jornal, o radialista J teria divulgado ainda a história real, só que não, de um vigia noturno, então outra testemunha, que teria descoberto uma perna peluda debaixo de sua cama enquanto sua esposa dormia. E ainda que a perna teria metido a porrada no vigia, que por isso teve que ser encaminhado ao Hospital da Restauração por conta de lesões corporais gravíssimas. Tudo levava à crença de que essa perna pertencia a um amante. Só que essa informação foi interpretada pela comunidade não como se o Ricardão estivesse superativo durante aquela noite, para dizer o mínimo, né? E sim como se, de fato, uma criatura aterrorizante assumisse a forma de uma perna com vida própria e saísse para fazer justiça com o próprio pé.
Vários boatos entre os habitantes passaram a circular sobre essas aparições. E algumas pessoas, inclusive, chegaram a ligar para a própria rádio afirmando que elas, ou entes queridos próximos a elas, também tinham sido atacados pela perna cabeluda e que também tinha muita gente indo parar no hospital por conta da famosa perna. Foi então que, a partir daí, outros relatos passaram a se espalhar pela comunidade, que, em geral, descrevia incidentes noturnos ocorrendo ou nas ruas, ou, em alguns casos, até mesmo dentro de residências, onde a perna, em tese, se escondia dentro de guarda-roupas, debaixo de camas, em banheiros fechados, dentre outros. Pessoas reais, inclusive, começaram a aparecer machucadas e, ao invés de revelar o que verdadeiramente teria acontecido com elas, elas simplesmente passaram a culpar essa perna cabeluda que teria invadido suas casas, se escondido em algum lugar de seu quarto ou de seu banheiro e esperado o momento oportuno em que essas pessoas entraram nesses cômodos só para dar uma de coisa do Quarteto Fantástico e dizer: "Tá na hora do pau". Os relatos de ataques sempre consistiam nas mesmas coisas: chutes, joelhadas e pisadas deferidas em toda e qualquer parte do corpo humano. Mas, estranhamente, essa tal perna nunca era presa, e isso porque ela sempre conseguia escapar rapidamente, dando grandes saltos para longe das cenas dos crimes antes que o socorro chegasse. Quando essas histórias começaram a se espalhar por todo o Recife, e também como a gente está falando no Nordeste, adivinha, elas começaram a virar temas de literatura de cordel, foi aí que o bicho pegou. Isso porque agora a lenda não estava mais contida à cidade de Recife, e sim, ela começou a tomar forma e se espalhar para todo o estado de Pernambuco. E foi aí que a perna cabeluda começou a ser vista em cidadezinhas do interior, no meio da mata, em estradas de terra e em qualquer lugar que o povo conseguisse colocá-la. E, gente, a febre foi tão grande que hoje em dia algumas pessoas juram de pé junto que algumas cidades pequenas que estavam crescendo no interior de Pernambuco na década de 70 acabaram sendo abandonadas porque as pessoas passaram a levar rasteiras da perna cabeluda. E isso era razão para que a população quisesse fazer um êxodo em massa. E todo esse caos, gente, imagina, por conta de uma reportagem que tinha sido publicada em um jornal de grande circulação e depois foi espalhada por um radialista. Ai, 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 olha a responsabilidade aí, né, dos nossos repórteres, jornalistas e do que eles realmente carregam, né, que é essa integridade que eles deviam ter, né, em tese, de passar uma notícia que foi verificada, reverificada e tudo mais. Hoje em dia, eu acredito que muitos deles fazem isso muito bem, mas na época não era bem assim. E se vocês estão se perguntando como é que era essa reportagem que o Raimundo Carreiro publicou, não se preocupem, porque eu vou ler ela agora para vocês. Lembrando então que isso foi publicado em um jornal de grande circulação, o Diário de Pernambuco, e na época as pessoas não tinham essa história de ficar gritando que tudo aí era fake news não, né, gente? Então, sem mais delongas, aqui está a reportagem que se inicia assim. O repórter, apressado, nervoso, entrou na redação do jornal. Colocou o papel na máquina, mas estava de tal forma agitado que não sabia como escrever. Percebendo sua indecisão, o editor procurou saber o que estava acontecendo. Gago, voz presa na garganta, precisou de alguns segundos ainda para ordenar as palavras. A perna cabeluda tá em Olinda, disse, esperando a reação do chefe. Uma pessoa fora agredida. Levara 3 pernadas no pescoço, uma na barriga, sangrando fora socorrida por populares e estava agora no Hospital da Restauração. E não fora única. Invadira também a residência de uma bela moça. Não respeitara pai nem mãe. Com uma rasteira derrubou-a ali mesmo no meio da sala. Diante dos olhos estarrecidos da família, que não sabia como reagir, praticou agressões. Foi um corre-corre na rua, gente chamando a polícia, mulher chorando abraçada com o marido, irmãos e parentes, as mais piedosas e religiosas, rezando nos pés dos santuários. A pobre moça, coitada, gemia, gritava, pedia proteção. Não era fácil, no entanto, agarrar a perna. Ágil, saltava para todos os lados. Teve um rapaz, herói anônimo,
que ainda pulou a janela da residência, mas nada pôde fazer, porque logo recebeu uma violenta pernada na cabeça. Caiu sangrando, batendo, quase morto. A perna cabeluda somente se deu por vencida quando foi escutado o gemido do carro da polícia. Saiu correndo pela porta dos fundos, meteu-se numa rua estreita, atravessou um beco e desapareceu no matagal. Os homens da rua, penalizados com o choro da moça, formaram logo uma coluna. Armaram-se de facas, revólveres, pedaços de pau, saíram em sua perseguição. Nessa hora, os policiais já vinham chegando. Juntaram-se aos guerreiros, saíram em busca da perna criminosa. Foi que um guerreiro mais afoito, que corria à frente de todos, armado com um revólver, uma peixeira e um canivete, deu grito, saiu sangrando, o corpo todo dolorido. No escuro, não pôde ver que a perna cabeluda, escondida atrás de uma moita, o chutara. Vingativa não apenas deu-lhe uma rasteira, como chutou sua boca e ficou pulando sobre seu peito. Os outros homens correram em seu socorro, mas havia uma surpresa. Confundindo-se com a escuridão, a perna pulava mais do que o Saci Pererê. Agilíssima, de um lado para o outro, cai aqui, cai acolá. Ela está aqui! Ela está ali! Um caindo por cima do outro, cabeça lascada, braço quebrado, barriga rasgada. Pior foi quando começou a chover. Trovões, relâmpagos, muita água, sangue correndo na lama. Confundindo-se, os guerreiros agrediam-se, esmurravam-se, um fuzuê dos diabos. Quando a perna decidiu desaparecer, ouviu-se uma gargalhada medonha. Três soluços e um arroto. Eu não vou fazer o arroto, né, gente, porque eu sou uma mulher de classe. Derrotados, os guerreiros retornaram para casa, feridos, alguns em macas. Os policiais jurando que ela seria presa ainda naquela noite, todo o contingente seria acionado, não haveria escapada. Quando entraram na rua iluminada, as mulheres esperando nas janelas, umas chorando, outras conversando agitadas, parecia uma procissão de desgraçados. O socorro foi logo providenciado. Mesmo no carro da polícia, os mais feridos foram conduzidos para o hospital. Parecia o fim do mundo. Correu um boato na rua de que era o início do apocalipse. Era preciso começar a rezar com muito fervor, pois uma multidão de estrelas já se precipitava do céu e uma legião de mortos vestia os seus corpos para sair dos túmulos, cobrando promessas aos vivos. As moças choravam, os rapazes corriam para a igreja, queriam se confessar. Teve cabeludo que raspou o cabelo, afrouxou as calças e vestiu terno. As mulheres cobriam as barriguinhas, encompridavam os vestidos. Mas foi que a agitação cresceu mais ainda, quando já se imaginava que era chegado o momento de dormir sossegado. Os gritos de uma mulher foram escutados, misturados com uma pancadaria, voz de homem furioso berrando. De repente, a mulher foi atirada na rua, bateu com a testa no chão, quebrou a cabeça. O homem furioso apareceu com o revólver na mão. Foi logo contando. Chegara em casa cansado, louco para dormir, e quando entrou no quarto, o que viu? Ao lado da mulher estava deitada a perna cabeluda, morrendo de rir. Perdeu a paciência, puxou a mulher pelos cabelos, esfregou-a na parede. E a perna gargalhava, dava saltos em cima da cama, dançava samba, rumba e frevo. Insatisfeita, ainda deu-lhe um chute na barriga e saiu correndo. Ninguém mais podia se conformar. Era mesmo o fim do mundo. Mesmo os mais afoitos não se decidiam a perseguir a malvada. Socorreram, no entanto, a mulher ferida. Vários carros da polícia apareceram para proteger o povo na rua. Os policiais traziam metralhadoras, canhões, revólveres, gás lacrimogênio, o diabo. Armaram esquemas, trancaram as ruas, esquinas, vielas. Desistiram, porém, quando surgiu a notícia, ninguém sabe quem deu, a perna cabeluda estava pintando o diabo em Boa Viagem. E, gente, como eu falei, o Raimundo publicou essa história, então, no dia 1º de fevereiro de 1976. Mas a pergunta é, por que ele publicou isso? E, basicamente, para a gente tentar responder essa pergunta, nós temos que voltar àquela época, não é mesmo? Bom, para vocês que não se lembram, essa era a época da ditadura militar no Brasil.
E só para enfatizar de novo, o Raimundo era um jornalista. Então, como ele trabalhava em jornal, às vezes o diário, como era chamado, tinha que censurar umas certas notícias, né? E nessa do jornal ter que censurar algumas notícias, para não ter que deixar aqueles espaços em brancos na edição final, que nem vocês já devem ter visto, né, na escola, quando vocês estavam estudando sobre esse período, o redator do Raimundo pediu para que ele ficasse então encarregado de uma coluna policial no jornal, só que ele pediu especificamente para que o Raimundo só trouxesse nessa coluna casos absurdos. E olha que o Raimundo não decepcionou, né, pessoal? Mas eu acho que o redator esqueceu de avisar para o Raimundo que esses casos que ele tinha que trazer ali para essa coluna tinham que ser verídicos, né? Mas aí, quando perguntaram mais pra frente, anos mais tarde, pro Raimundo, por que ele tinha escrito isso, o que tinha acontecido, né? Ele disse que um amigo dele, que trabalhava na redação, chegou uma noite assustado e quando os colegas perguntaram pra ele o que estava acontecendo, esse amigo, esbaforido, falou pros colegas de trabalho que tinha acabado de encontrar, embaixo da cama da mulher dele, uma perna cabeluda. E aí, quando os colegas do jornal perguntaram então de quem que era aquela perna, esse homem que trabalhava ali fala assim: "Cara, essa que é a parte mais estranha, não tinha tronco nenhum, era só uma perna." E que essa perna teria saído de debaixo da cama e chutado a barriga desse homem. Ou seja, agora sabemos de onde o J. Ferreira tinha tirado a história do vigia noturno, né, pessoal? E vejam bem, o Raimundo disse em entrevista mais tarde que na hora que o amigo contou essa história, ele sabia que ele estava zoando, só que ele decidiu publicar a matéria da mesma forma. Tá, mas Jéssica, se essa lenda toda tinha sido inventada pelo Raimundo, como é que tinha gente e testemunha falando que essa história era toda real? Bem, gente, o próprio Raimundo tem uma teoria para isso. Lembra que ele falou sobre um amigo dele que tinha chegado e visto a perna embaixo da cama da mulher dele? Então, o Raimundo diz que, muito provavelmente, começaram a surgir pessoas que teriam apanhado do amante da esposa, ou, por exemplo, uma própria esposa que teria apanhado do marido, ou um marido que teria apanhado da esposa, e essas pessoas chegavam arrebentadas nos hospitais, ou mesmo em bares, no trabalho delas, né? E as pessoas do convívio delas, então, perguntavam o que tinha acontecido. E como essa notícia, né, tinha super se espalhado naquela época, todo mundo começou a confirmar a história da perna cabeluda, dizendo que tinham apanhado dela. E por sua vez, por causa dessas pessoas, a lenda começou a ganhar mais credibilidade. Então era uma faca de dois gumes, basicamente, né? Que nem a história do boto cor-de-rosa. E é por isso que, até hoje, muitas pessoas daquela região continuam acreditando 100% que a lenda da perna cabeluda é de fato real. Inclusive, pessoas saem para caçar essa perna no relento da noite até hoje em dia. Mas e vocês, pessoal? Acreditam na lenda da perna cabeluda? Tem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, ou enviem na direct do Instagram, que, lembrando a todos, é @espiritosdoalempodcast. E vocês poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Muito obrigada de coração por me acompanharem até aqui, no podcast e também nesse episódio, e até semana que vem, quando voltarei com um caso de crime real. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas antes de nos despedirmos, lembrem-se, quando estiverem em Recife, evitem andar perto de lugares escuros, porque a perna cabeluda pode ser só rasteira. E agora, fiquem com os erros de gravação desse episódio. Beijinhos e tchau, tchau! A perna cabeluda, uma entidade desconectada de um corpo, tornara-se uma presença nefasta, que saltava entre os... Ok. Tá, vai. Ok, tá, bora. A perna cabeluda, uma entidade desconectada de um corpo... Ai, tá pronto, chega. Ok. Seus movimentos eram ágeis, saltando de forma inquietante. Não, chega. E a perna salta em direção.
ela salta. Tá, vai. Assumisse a forma de uma perna com vida própria e saísse para fazer justiça com os próprios pés. Não, para. Meu Deus do céu, que idiota é isso. E, gente, a febre foi tão grande que hoje em dia algumas pessoas juram de pé junto que algumas cidades pequenas que estavam crescendo no interior de Pernambuco na década de 70 acabaram sendo abandonadas. E isso porque as pessoas passaram a levar rasteiras. Oh, não, cara. Uma pessoa foi agredida. Levara 3 pernadas no pescoço. Meu Deus. Uma na barriga. Invadira também a residência de uma bela moça, que não respeitara nem mãe, nem pai. Com uma rasteira, derrubou... Não consigo! Meu Deus! Tá, vai. Com uma rasteira, derrubou ali mesmo, no meio da sala, diante dos olhos estarrecidos da família, que não sabia como reagir. Praticou agressões. Tá, vai. Onde eu tava... Tá. Praticou agressões. Minha voz falhou, que isso? Não era fácil, no entanto, agarrar a perna. Meu Deus, imagina as pessoas todas correndo pra pegar a perna. Não era fácil, no entanto, agarrar a perna. Ágil, saltava para todos os lados. Meu Deus, não, chega, eu botei muito nessa parte aqui. Tá. Teve um rapaz, herói anônimo. Teve um rapaz, herói anônimo, que ainda pulou a janela da residência, mas nada pôde fazer, porque logo recebeu uma violenta recebeu uma violenta penada na cabeça. Não, tá, vai. Teve um rapaz... Não consigo, meu Deus, essa parte vai ficar toda cortada na versão final. Caiu sangrando, batendo, quase morto. Matou um garoto. Juntaram seus guerreiros, saíram em busca da perna criminosa. Ok. No escuro, não pôde ver que a perna cabeluda, escondida atrás de uma moita, o chutara. Vingativa. Ela era vingativa, cara. Meu Deus do céu, essa perna tá demais. Vingativa não apenas deu-lhe uma rasteira, como chutou sua boca e ficou... e ficou pulando em seu peito. Ai, meu Deus. Esse episódio tá muito bom. A perna pulava mais do que o Saci Pererê. Agilíssima. De um lado para... Não, eu rio, acho, aqui, pelo amor. Gente, olha que coisa legal. Bem na hora que eu começo a acertar o roteiro aqui e não fico rindo toda vez, adivinha, chegou a hora da criança lá de cima começar a sapatear no teto da minha casa. Olha que maravilha! Aí eu vou ter que parar agora. Isso daqui vai para os erros de gravação, para vocês entenderem quanto que eu sofro nessa casa. Quando entraram na rua iluminada... Nossa, olha aí, tá ouvindo isso? Teve cabeludo que raspou o cabelo. Ok, o que isso tem a ver, né? As mulheres cobriam as barriguinhas. Meu Deus. As mulheres cobriam as barriguinhas. Encompridavam, vai. Mas foi que a agitação cresceu mais ainda quando já se imaginava que era chegado o momento de dormir sossegado. Os gritos de uma mulher foram escutados, misturados com uma pancadaria. Voz de homem furioso berrando. De repente, a mulher foi atirada na rua. Essa perna tá mortífera, cara. De repente, a mulher foi atirada na rua. Bateu com a testa no chão, quebrou a cabeça. Meu Deus, que isso? Eu esqueci dessa parte. Perdeu a paciência, puxou a mulher pelos cabelos, esfregou-a na parede, e a perna gargalhava, dava saltos em cima da cama, dançava samba. Ah não, meu Deus, eu tava indo tão bem! Vai. Quando estiverem em Recife,
Evitem andar perto de lugares escuros, porque a perna cabeluda pode ser só rasteira. Ah, entendi, tipo sorrateira. Meu Deus, eu não entendi minha própria piada que eu acabei de escrever. Lindo! Tá, vai.